Adolescente de 15 anos de idade é vítima do crime de abuso sexual e, como consequência, acabou por engravidar. O facto ocorreu na província de Luanda e foi protagonizado por 2 amigos do seu irmão mais velho. E diante desse crime, coloca-se a questão: como podem os familiares da vítima ou a sociedade em geral reagir diante desse crime? Quais são os mecanismos jurídicos que a ordem jurídica angolana dispõe para proteger as vítimas desse crime? E ainda existem algumas curiosidades e perguntas que me são feitas como: mas Eulália, e se eu me envolver sexualmente com uma adolescente porque ela me paquerou e eu sendo adulto, será que aqui também há crime? Essas e outras questões serão respondidas nesse vídeo. Hoje eu gostava de partilhar consigo esse episódio triste, mas que infelizmente é muito frequente. E eu decidi falar sobre esse facto porque infelizmente muitas mulheres, crianças, adolescentes são vítimas do crime e é importante que a gente fale. E mais do que falar e relatar os factos e passar o áudio do irmão que fala sobre o ocorrido, eu gostava de ajudá-lo ou de ensiná-lo os mecanismos jurídicos que a lei angolana dispõe para vítimas desse crime. Se você não sabe, eu sou mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídicas e licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa. E hoje eu gostava de falar consigo sobre esse crime. Aproximadamente uma semana começaram a circular áudios e mensagens, textos nas redes sociais em que mais uma vez uma adolescente, uma criança e uma mulher em Angola foi vítima de abuso sexual, foi vítima da macabra gera. Se você não sabe o que é gera, é quando uma mulher é abusada sexualmente por mais de um homem. E nesse caso a vítima foi uma adolescente de 15 anos que acabou por engravidar em virtude do crime. E os agentes do crime foram 2 amigos do seu irmão mais velhos, 2 homens com idade compreendida entre 22 e 23 anos. Ao verem a irmã do amigo a utilizar bebidas alcoólicas, não disseram nada e aproveitaram-se do estado de embriaguez da criança para abusar sexualmente dela. E como consequência, mais uma mulher foi vítima de uma gravidez oriunda de um crime, do crime de abuso sexual. Coisa para dizermos, não adianta confiarmos hoje em ninguém. Onde tiverem as nossas irmãs, as nossas filhas, as nossas mães e nós mesmos, precisamos ter toda a atenção do mundo, porque existem muitos lobos em pele de cordeiro que convivem conosco, mas tudo o que eles precisam é de uma oportunidade para fazerem a coisa mais macabra conosco, com os nossos filhos, com as nossas irmãs e com as pessoas que amamos. E os suspeitos de praticarem o crime são Vander Lacoste e o Kalili. E segundo se relata, este não é o primeiro caso de abuso sexual em que os mesmos foram protagonistas. Algumas mulheres que foram vítimas de abuso sexual, que afirmaram que foram drogadas e abusadas sexualmente por esses 2 infratores, decidiram falar sobre o mesmo ou escrever sobre o mesmo facto ou sobre o crime de abuso sexual. E eu vou passar agora algumas imagens de mulheres que relatam que já foram abusadas sexualmente por Vander e uma claque de amigos, né? E segundo relatou uma das vítimas desse abuso sexual, o amigo que fez o áudio a falar sobre o caso da sua irmã que havia sido abusada sexualmente já sabia de alguns casos em que ela, por exemplo, em particular o caso dela, quando ela havia sido abusada sexualmente, mas nada disse, e que só se manifestou agora porque a vítima do crime foi a sua irmã. Por exemplo, no caso da menina de 15 anos, mais uma vez a sociedade culpabilizou a vítima, dizendo: como é que uma menina de 15 anos usa álcool? Ela foi lá porque era assanhada. Meus irmãos, entendam que não importa se a criança é ou não assanhada. Os mais velhos é que precisam ter consciência de que cometer abuso sexual contra uma mulher ou contra uma criança, mesmo que ela consinta, é crime. Porque se aproveitam da ingenuidade das crianças, da ingenuidade dessas mulheres
e utilizam as suas artimanhas com promessas de um dia eu te amo, eu te faço, para abusar sexualmente da criança, ou nesse caso aproveitando-se de um estado de embriaguez de uma mulher para abusar sexualmente dela. Mulheres, entendam que se vocês forem vítima do crime de abuso sexual, a culpa não é vossa. A culpa é das pessoas sem caráter que não sabem respeitar os outros e que não têm sequer o peso de consciência. E é preciso matarmos isso da nossa sociedade, de que ficar com uma novinha, ficar com novinhas, com mulheres com menos de 18 anos de idade é crime, ponto final. É crime e ponto final. E quem culpabiliza a vítima menor de idade não é diferente dos estupradores, não é diferente desses abusadores. É exatamente o mesmo tipo de pessoa e com a mesma índole. E o mais nojento disso tudo é ver que até mulheres fazem o mesmo tipo de comentário. É assanhada, é não sei o quê. Só é assanhada porque não é a tua irmã. Só é assanhada porque não é a tua mãe que foi estuprada. Só é assanhada porque não é a tua avó e porque não é a tua filha e porque não és tu a ser abusada sexualmente. Porque se fores tu a passar por essa situação horrível, certamente o discurso mudará. Mas mulheres, por favor, se forem alvos de algum tipo de abuso, não se calem, porque eu sei que há vergonha, eu sei que há dor, porque conheço pessoas que infelizmente passaram por isso e que carregam o trauma da dor, principalmente da vergonha de não poderem contar durante algum tempo, ou por medo das pessoas não acreditarem nela e acabarem por se culpabilizar, porque a sociedade diz que a mulher que é abusada é a culpada, e elas carregam isso durante a sua vida e vivem com uma culpa que nunca deviam ter. Continuando, eu gostava de mostrar o áudio do irmão, que fala um pouquinho sobre o que aconteceu, a culpabilizar os amigos e afirmando que ele sabia, que ele sabe nesse caso sobre o abuso sexual. Eu gostaria que vocês ouvissem, tirassem as próprias conclusões e que deixassem os vossos comentários, e de seguida faremos então uma breve análise jurídica sobre tudo isso. Somos amigos para umas merdas somos os mais ruins, para dar festa somos os mais unidos, para na beca estarem a fazer essa merda, né? Conheço a tua família há muito tempo, Vander, tuas irmãs mais novas, nunca seria capaz de fazer isso que tu fizeste, mas não vou te cobrar nada, porque sinceramente de ti espero tudo, mas vou te falar um mambo de coração, bro. Nunca mais vou te contar com a minha amizade, porque o que tu fizeste é muito feio, mano. Não sei qual é essa birita de mulher que tu tens, que chega ao ponto de tu ficares com a irmã mais nova do teu amigo, mano. Teu amigo de anos, tu não tens consideração. Tu viste a minha irmã pequena, bro. Como é? Estás a gozar com a minha cara, mano. Isso é muita brincadeira. O senhor Kalili também, ok que não nos conhecemos há muito tempo, mas e a consideração? Que merda é essa de vocês ficarem aí com a minha irmã e o caralho? Como é? Vocês têm que me alertar, essa ninguém está no caminho errado, vocês têm que pegar e alertar. Agora pegam e começam a fazer essa merda. Como então? É muita falta de consideração. Tenta virem aqui com merdas que eu sei tudo que vocês fizeram. Tudo. Crime de abuso sexual contra menor de 16 anos de idade na ordem jurídica angolana encontra-se previsto nos termos do artigo 193 do Código Penal. Segundo essa disposição normativa, caso algum indivíduo maior de idade, quer seja mulher ou homem, pratique ato sexual aproveitando-se da inexperiência ou de uma situação particular de necessidade da vítima, ou ainda levar outra pessoa a praticar ato sexual com a menor, pode haver lugar a uma pena de prisão de 1 a 5 anos de prisão caso não haja lugar à penetração, e tendo havido uma penetração pode haver lugar a uma pena até 8 anos de prisão. E nesse caso em particular da menina de 15 anos, podemos considerar o facto de a mesma se encontrar num estado de embriaguez como sendo uma situação em que a vítima se encontrava numa situação de particular necessidade, por não ter consciência ou lucidez suficiente para discernir, ou ainda mesmo para resistir à prática do abuso sexual. E nesse caso
caso em particular, eu referi que a menor acabou por engravidar. E o nosso legislador entende que, caso em virtude do comportamento do abuso sexual haja lugar a uma gravidez, a morte da vítima, a ofensa à integridade física da vítima, o suicídio da vítima do crime de abuso sexual, admite-se aqui, olha-se para esse comportamento ou essas consequências como um fator agravante, podendo a pena a ser aplicada ao infrator ser agravada até metade nos seus limites mínimos e máximos. Por exemplo, eu disse que caso haja penetração no abuso sexual contra uma menor de 16 anos, a pena pode variar de 3 a 8 anos. Se o criminoso for condenado a uma pena de 8 anos, por conta de haver lugar ao surgimento de uma gravidez, a pena pode ser agravada até 4 anos, que é a metade do limite máximo. E ainda aqui uma circunstância que também se insere como fator agravante é o caso em que, por virtude do abuso sexual, a vítima contrai algum tipo de doença incurável. Como se relatou, a menina acabou por engravidar, o que quer dizer que os criminosos não utilizaram mecanismos de prevenção ou algum tipo de preservativo, o que quer dizer que fora a gravidez poderia haver lugar ao surgimento de uma doença incurável, o que eu rezo honestamente para que não haja, mas se assim fosse, aqui então é considerado um fator ou uma circunstância agravante. Lembrar que essa regra existem algumas exceções, que é, por exemplo, o caso em que a vítima em virtude do abuso sexual morre. Nesse caso não se precisa que os parentes prestem queixa ao Ministério Público, caso tome conhecimento do sucedido, pode pôr em marcha um processo para averiguar, para tirar as conclusões que entenderem serem as mais concretas e levar o caso em tribunal. E a questão que eu coloquei no início, não importa se você foi abusado quando tinha 5, 3, 4, 14, 15, 16, até antes de completar os 26 anos de idade, você tem o poder de prestar queixa para responsabilizar criminalmente o agente do crime. Então, não importa, não sinta vergonha, responsabilize aquela pessoa que foi responsável por a sua vida em perigo, por lhe criar perturbações e que possivelmente ainda continua a destruir outras vidas. Quando a gente se cala diante de um crime, infelizmente, mesmo sem a gente querer, a gente dá espaço para que o criminoso cometa outros crimes. Esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião e partilhasse esse vídeo com outras pessoas para que saibam como reagir diante de situações de abuso sexual ou qualquer outro crime que atenta à sua autodeterminação sexual ou sexo não consentido. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.